Você já percebeu que quanto mais você fala dos seus problemas financeiros, mais preso você fica neles? Luísa também era assim. E é por isso que hoje eu vou te falar sobre a história dela. Luísa sempre teve a sensação de que estava correndo, mas nunca saía do lugar. Trabalhava, se esforçava, fazia planos, e ainda assim o dinheiro parecia desaparecer antes mesmo de chegar às mãos dela. Ela falava muito. Falava das contas, dos sonhos, das dificuldades, da vida apertada. Falava com amigos, com a família e às vezes até sozinha. Todas as manhãs começavam do mesmo jeito. Antes do café esfriar, Luísa já soltava frases como: "Esse mês vai ser complicado. Dinheiro não dá para nada. Eu ganho, mas não vejo." Sem perceber, aquelas palavras viravam o roteiro do dia e do mês. Numa tarde comum, o silêncio tomou conta da casa antiga onde ela morava. Luísa estava sentada à mesa da cozinha, cercada de papéis, contas vencidas, boletos abertos e uma sensação constante de aperto no peito. Ela suspirou fundo e começou a falar, quase como um desabafo automático. Foi nesse momento que seu avô Rodolfo apareceu. Um homem simples, de poucas palavras, mas de olhar atento. Ele não interrompeu, não deu conselho imediato, apenas observou Luísa falando e falando e falando. Depois de alguns minutos, ele puxou uma cadeira, sentou-se à mesa e disse com calma: "Luísa, você já reparou que você fala muito sobre o que te falta, mas quase nada sobre o que você organiza?" Ela parou. O silêncio que veio depois daquela frase foi diferente. Não era vazio, era incômodo, porque pela primeira vez, Luísa percebeu que talvez o problema não estivesse só no quanto ela ganhava, mas no quanto ela deixava escapar, todos os dias, pela falta de organização e pelo excesso de palavras. Luísa respirou fundo e desviou o olhar para os papéis espalhados sobre a mesa. Ali estava a prova do caos. Contas misturadas, datas esquecidas, valores anotados em pedaços de papel. Tudo bagunçado, assim como a mente dela. O avô Rodolfo pegou um dos boletos, leu com atenção e colocou de volta no lugar. Depois falou, com a mesma calma de sempre: "Dinheiro gosta de ordem, Luísa. Quando a gente não organiza, ele vai embora sem fazer barulho." Ela tentou responder, mas não encontrou palavras. Pela primeira vez entendeu que reclamar não estava resolvendo. Falar demais não estava pagando nenhuma conta. Rodolfo então fez algo simples. Pegou um caderno antigo, abriu numa página em branco e empurrou na direção dela. Antes de pensar em ganhar mais, anota tudo o que entra. E antes de reclamar do que falta, escreve tudo o que sai. Luísa achou aquilo simples demais, mas resolveu tentar. Nos dias seguintes, algo curioso começou a acontecer. Ela passou a falar menos sobre dinheiro e a observar mais. Anotava cada gasto, até os pequenos. Percebeu onde o dinheiro escorria sem que ela notasse. E quanto mais ela organizava, mais calma se sentia. O aperto no peito foi dando lugar à clareza. Uma semana depois, Luísa voltou à mesa da cozinha, agora com o caderno organizado. Olhou para o avô e disse, quase surpresa: "Vô, o dinheiro não aumentou, mas parece que agora ele dura mais." Rodolfo sorriu de leve. "Porque agora você manda nele, e não o contrário." E foi ali que Luísa começou a entender uma lição que mudaria sua vida financeira. Prosperidade não começa no quanto você ganha. Começa no silêncio, na consciência e na organização. Com o passar dos dias, enquanto Luísa anotava gastos e colocava ordem na vida financeira, algo que estava esquecido começou a reaparecer dentro dela. Um sonho antigo, guardado numa gaveta da memória. Desde jovem, Luísa sempre amou costurar. O som da máquina, os tecidos coloridos, a ideia de transformar pano em algo útil e bonito. Ela sonhava, há anos, em ter a própria oficina de costura. Um lugar simples, mas organizado.
com mesas bem alinhadas, linhas separadas por cor e clientes entrando com confiança. Mas sempre que pensava nesse sonho, Luísa falava: "Não é para mim. Quando eu tiver dinheiro. Agora não dá." Naquela tarde, enquanto organizava o caderno, ela comentou em voz baixa, quase sem perceber: "Eu sempre quis ter uma oficina de costura, mas isso parece tão distante." O avô Rodolfo levantou os olhos devagar. Ficou alguns segundos em silêncio, como se pesasse cada palavra antes de falar. "Sonho também precisa de organização, Luísa. Quando a gente só fala dele, ele vira peso. Quando a gente planeja, ele vira caminho." Ele pegou o caderno e numa nova página escreveu: "Oficina de costura da Luísa." "Não começa grande", continuou ele. "Começa clara. Quanto custa uma máquina melhor? Quanto você pode guardar por mês? Que espaço você já tem?" Luísa sentiu algo diferente. Não era empolgação vazia, era direção. Pela primeira vez, o sonho deixou de ser apenas uma ideia distante e passou a ter forma, valor, prazo. E naquele momento, Luísa entendeu que organizar o dinheiro não era só sobre pagar contas, era sobre abrir espaço para os sonhos respirarem. A partir daquele dia, Luísa passou a tratar o sonho da oficina de costura como compromisso. Não comentava mais com todo mundo, não se justificava, ela apenas fazia. Separou um pequeno envelope e escreveu na frente: "Oficina de costura." Dentro, começou a colocar qualquer valor que sobrasse, por menor que fosse. No começo foi difícil. Houve semanas em que ela pensou em desistir. O dinheiro era pouco e a tentação de usar aquele valor para outras coisas aparecia o tempo todo. Certa noite, Luísa quase abriu o envelope. Ficou olhando para ele por alguns minutos, com o coração apertado. Foi quando se lembrou da voz do avô Rodolfo: "Quem não respeita o próprio sonho, acaba gastando ele com urgência." Ela respirou fundo e fechou o envelope. Com o tempo, algo curioso aconteceu. Ao invés de ansiedade, Luísa começou a sentir orgulho. Cada valor guardado era uma prova silenciosa de que ela estava avançando. Meses depois, sentada à mesma mesa da cozinha, Luísa abriu o envelope e contou o dinheiro com cuidado. Não era muito, mas era suficiente para dar o primeiro passo real. No sábado seguinte, ela entrou numa loja de máquinas usadas. Passou a mão por uma máquina de costura simples, mas bem conservada. Sentiu um arrepio. Era como se o sonho tivesse finalmente ao alcance das mãos. Ao chegar em casa, montou um pequeno espaço no quarto. Nada sofisticado. Uma mesa, a máquina, tecidos dobrados com carinho. O avô Rodolfo observou em silêncio e disse apenas: "Tá vendo, Luísa? Quando você para de falar e começa a se organizar, até os sonhos escutam." E ali, naquele espaço pequeno, nasceu não só uma oficina, mas uma nova forma de Luísa se relacionar com o dinheiro. Os primeiros dias da pequena oficina foram silenciosos. Luísa costurava sozinha, concentrada, sem anunciar nada para ninguém. Nada de postar, nada de contar planos. Apenas trabalho bem feito. O primeiro pedido veio de forma simples. Uma vizinha pediu um ajuste em um vestido. Luísa fez com cuidado, entregou no prazo e cobrou um valor justo. Quando recebeu o dinheiro, não comemorou em voz alta. Anotou no caderno. Pouco a pouco, outros pedidos começaram a surgir. Indicação aqui, elogio ali, e cada novo cliente reforçava uma lição que Luísa estava aprendendo na prática. Resultado gosta de silêncio e constância. Mesmo com a oficina começando a gerar renda, Luísa manteve os pés no chão. Separou o dinheiro da casa do dinheiro da costura. Criou 3 divisões simples: o que era para reinvestir, o que era para guardar e o que era para viver. Houve um dia em que um gasto inesperado apareceu. Antes ela teria reclamado, desabafado, se desesperado. Dessa vez, respirou fundo, abriu o caderno e resolveu.
O avô Rodolfo percebeu a mudança e comentou: "Agora você não corre atrás do dinheiro, você dá direção para ele." Com o tempo, o pequeno quarto já não comportava mais tudo. Tecidos se acumulavam, pedidos aumentavam, a agenda começava a encher. Luísa olhou ao redor e sorriu. Não era sorte, era consequência. E naquele momento ela entendeu algo profundo. Organização não trouxe só dinheiro, trouxe segurança, clareza e liberdade. Mas ainda havia um passo importante a ser dado. Com a agenda cada vez mais cheia, Luísa começou a perceber que aquele pequeno quarto já não comportava mais seus sonhos. As máquinas ocupavam cada canto, os tecidos se acumulavam e o tempo parecia sempre curto. Certo dia, enquanto caminhava pelo bairro, ela parou em frente a um ponto comercial simples, mas bem iluminado. O espaço estava vazio, amplo, silencioso. Luísa ficou ali por alguns minutos, imaginando mesas alinhadas, máquinas funcionando, pessoas trabalhando juntas. Pela primeira vez, não sentiu medo, sentiu cálculo. Naquela noite, abriu o caderno e fez as contas. Aluguel, luz, máquinas, salários. Nada foi decidido por impulso. Tudo foi planejado. Meses depois, Luísa assinava o contrato do novo espaço. Sem alarde, sem promessas vazias, apenas com números claros e um plano bem definido. Ela contratou 3 costureiras, mulheres talentosas, que também buscavam uma oportunidade. Luísa fez questão de explicar desde o início como tudo funcionaria: organização, prazos, transparência. A oficina ganhou vida. O som das máquinas se misturava ao ritmo de trabalho focado. Cada pedido era registrado, cada gasto anotado, cada ganho dividido com consciência. Não demorou para que lojas maiores começassem a notar o trabalho. Primeiro, uma boutique local, depois, uma rede de lojas da região. Luísa sentou-se à mesa, analisou propostas, negociou valores. Nada de aceitar qualquer coisa. Ela sabia quanto custava produzir e quanto valia seu trabalho. Ao fechar os primeiros contratos com lojas grandes, Luísa sentiu algo diferente. Não euforia, gratidão silenciosa. Naquela noite, ao contar a novidade ao avô Rodolfo, ele apenas sorriu e disse: "Viu só, Luísa? Quando o silêncio encontra a organização, o crescimento encontra você." E ali, diante daquela oficina cheia de vida, Luísa entendeu que sua transformação financeira não tinha começado no dinheiro, tinha começado no dia em que ela decidiu parar de falar e começou a se organizar. Luísa permaneceu alguns minutos em silêncio dentro da oficina, depois que todos foram embora. As máquinas estavam desligadas, as luzes mais baixas, e o ambiente carregava uma paz que ela nunca tinha sentido antes. Não havia pressa, não havia ansiedade, só a certeza de que tudo tinha sido construído passo a passo. Ela não sentia necessidade de contar para ninguém o que havia conquistado. Não por medo, mas porque finalmente havia entendido que algumas vitórias não precisam de plateia. Elas precisam de continuidade. Luísa sabia que o silêncio tinha feito parte do processo. Foi no silêncio que ela organizou as finanças. Foi no silêncio que respeitou o próprio sonho. E foi no silêncio que teve forças para continuar quando ninguém estava olhando. E talvez, enquanto você ouve essa história agora, algo esteja fazendo sentido aí dentro. Talvez você também esteja vivendo uma fase em que falar menos é necessário. Uma fase em que explicar demais cansa e agir em silêncio fortalece. Talvez você tenha entendido que nem todo plano precisa ser anunciado, que nem todo sonho precisa ser falado em voz alta. Alguns sonhos só pedem foco, disciplina e paciência. Se essa mensagem fez sentido para você, escreve nos comentários apenas uma palavra: organização ou silêncio. Não é para explicar, não é para se justificar. É só uma decisão interna, feita em silêncio. Porque às vezes,
A maior mudança começa assim, sem barulho, sem aplausos, sem anúncio, mas com uma escolha firme de fazer diferente a partir de hoje. E antes de encerrar essa história, eu quero falar diretamente com você que chegou até aqui. Nada disso foi por acaso. Assim como a Luísa precisou aprender a se calar, se organizar e confiar no processo, talvez você também esteja vivendo um momento em que o coração pede direção, paz e clareza. Se você está passando por dificuldades financeiras, emocionais ou familiares, se sente sobrecarregado, perdido ou cansado de lutar sozinho, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa explicar tudo. Deus entende até aquilo que você não consegue colocar em palavras. Este canal não é apenas sobre histórias, é um espaço de fé, reflexão e transformação. Aqui nós acreditamos que quando você une organização, silêncio e propósito, Deus começa a alinhar o que estava fora do lugar. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você se identificou com a Luísa, deixe o seu like, e isso ajuda o YouTube a levar essa palavra para mais pessoas que também precisam ouvir. Se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente. Toda semana tem histórias, ensinamentos e mensagens que fortalecem a mente, o coração e a fé. E se você quiser, deixe também uma mensagem abençoada nos comentários. Uma palavra de fé, gratidão ou esperança. Porque quando você abençoa alguém, essa bênção volta multiplicada para a sua vida. Que assim como aconteceu com a Luísa, Deus te ensine a agir no silêncio, a organizar aquilo que hoje parece confuso e a prosperar no tempo certo. Que haja paz na sua casa, clareza nas suas decisões e provisão onde hoje existe preocupação. Fica com Deus e lembra, o que é construído com fé, disciplina e silêncio permanece.